versículo 1 diz assim, de Lucas 5: Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Eu acho lindo os evangelhos. É muito especial o ministério que Jesus exerceu de 3 anos e meio aproximadamente. E nós temos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que fazem uma sinopse e apresentam a mesma visão de um ângulo diferente, cada um no seu ângulo. E o evangelho de João, que o João ele tinha uma sensibilidade muito grande, você percebe que até a linguagem muda um pouco, e uma riqueza que todos eles têm, mostrando o ministério de Cristo Jesus, ali na região de Israel, na região da Judéia, na região da Galiléia, região sul, região norte. E Jesus ele veio, irmãos, para Israel, no tempo que ele tinha que vir, no tempo determinado por Deus para a sua vinda. E ele encontrou uma nação que estava sob um jugo terrível, não apenas político, era o jugo que estava sobre Israel, mas um jugo também espiritual do pecado, a condição que o povo vivia naquele período, onde havia um sacerdócio que deveria ser uma voz profética, havia uma liberdade dos sacerdotes, da tribo de Levi, muito grande, ao ponto deles terem até mesmo algumas independências do reino da monarquia política ali, no caso de Roma. Se você observar, aqueles soldados que foram prender Jesus no monte, não foram soldados romanos, foram soldados do templo. Causas até mesmo sobre a lei, eles discutiam e resolviam e puniam segundo a lei. Então havia naquele primeiro período uma liberdade muito grande deles para exercer a religião. Roma deixava muito à vontade. Nós estamos falando aqui em 50, 60 depois de Cristo. Mais um pouco à frente, 90, 100 anos depois, essa questão muda de figura e Roma, ela detém a religião e ela quer que o imperador seja o Deus que deveria ser adorado por todo o reino. Mas aqueles que deveriam trazer uma voz profética, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, se silenciaram diante da necessidade de um povo. E sempre haverá um povo com necessidade de ouvir a palavra de Deus. É por isso que não é repetitiva e nem cansativa. Amém? Sempre haverá. E essa palavra que se renova nas nossas vidas, ela vai a cada dia preenchendo aquilo que necessitamos. Aparece João Batista como uma voz profética no meio de um deserto, espiritual falando, e também ele pregou no deserto, pregando a uma população que vivia num estado de muita pobreza, impostos altíssimos, uma pregação de arrependimento, uma pregação do Messias que viria, uma pregação do reino dos céus que se estabeleceria ali em Israel. E logo em seguida vem Jesus, cumprindo a profecia ministrada, pregada por João Batista. E Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Não começou antes porque o homem só se levantava na sociedade de Israel e tinha voz com 30 anos de idade.
Amém? Então ele começou a mesma idade que o sacerdote entrava no templo para oficiar. Ele passava a vida se preparando para isso. Com 30 anos ele ia ministrar o templo. E Jesus começou a pregar às multidões. Jesus, ele trazia uma palavra, apesar de ser para as multidões, palavra que tinha um cunho, que tinha um objetivo pessoal, de preencher o coração do homem, de falar de uma coisa que todos nós temos necessidade, queridos, e que não é tão simplesmente de vida material abençoada, isso nós temos também, mas a necessidade de termos esperança. Era isso que Jesus falava de esperança, falava de um céu, falava de uma vida que os valores eram diferentes dos valores da sociedade da época, que ele dizia que você deve amar, que ele dizia, se alguém te ferir numa face, você deve dar a outra face, que ele dizia que você deveria amar aquele que vos persegue, que nós deveríamos ser uma voz profética, abençoar a todos. Olha que palavra maravilhosa. Vai pisar no pé de um levita naquele período, de um sacerdote. Você lembra da parábola do bom samaritano? Passou um sacerdote, aquele homem ferido no chão ali por bandidos, se esquivou. Passou um levita, se esquivou, e o bom samaritano chegou, conversou, botou os seus ombros e foi cuidar daquele homem. Imagina o que eles fizeram com esse homem. Imagina se tivesse tocado em algum deles. Então, palavra que vinha preencher essa necessidade. E Jesus estava ali, na região da Galileia, uma região profética, porque Isaías 9, versículo 1 diz que a terra de Zebulon e de Naftali não ficaria mais naquela forma, abandonada, que viria a Galileia dos gentios, e que nessa região a luz resplandeceria. Ou seja, a voz de Jesus Cristo, o projeto de Deus, viria sobre aqueles que estavam sendo desprezados, aqueles que não davam nada. A região da Galileia era abandonada, irmãos. Quando souberam que Jesus vinha da Galileia, Natanael falou, oh meu Deus, mas será que pode vir alguma coisa boa dali? Daquela região. Aí na hora que ele chegou para Jesus, Jesus chegou para Natanael e falou, ó, eis um varão de renome, abençoado, consagrado. De onde é que o Senhor me conhece, Jesus? Eu não te vi debaixo da figueira. Aí ele entendeu, Deus meu e Senhor meu. Esse era o Evangelho de Cristo Jesus, um Evangelho que revelava os propósitos dos corações, o Evangelho que mostrava o estado do homem e o caminho de salvação e de graça. Jesus está ali naquela região da Galileia, uma região populosa, um grande comércio de peixes, e ele não estava ali por acaso, ele estava ali para chamar os seus discípulos. Se você observar esse texto em Lucas 5, Jesus, ele inicia o seu ministério em Lucas 5, falando de uma grande provisão e de maravilhas que os seus discípulos estariam vivendo. É por isso que nós temos a pesca maravilhosa. E Jesus termina o seu ministério também, lá em João, capítulo 21, com uma pesca também maravilhosa. Então, Jesus, nas nossas vidas, amados, Ele quer iniciar uma grande obra e Ele quer prosseguir numa grande obra. É por isso que me assusta muito essa questão de avivamentos. Porque o avivamento na vida da igreja não é tão simplesmente um período de quebrantamento, um período de grandes sinais de renovação, de arrependimento da obra de Deus nas nossas vidas. Mas eu creio no arrependimento, eu creio num avivamento que é algo constante, que é algo continuado, que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não é lembrar do que Deus fez há 5 anos atrás. Eu era assim, eu era assado, eu fazia isso. Não, é lembrar, eu sirvo a Deus há tanto tempo e eu continuo servindo, e esse Deus continua sendo fiel, porque Ele é Deus. É esse o avivamento que eu creio que Jesus estava pregando. É esse o avivamento que eu creio que Deus deseja para a sua igreja, que é algo continuado, não tão simplesmente para dizer para o mundo, olha a quantidade, olha o número, olha o mover, de forma nenhuma. É algo que acontece continuado sobre a vida da igreja. A multidão apertava Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali próximo às praias do mar de Genezaré, né? Mar da Galileia, mar de Tiberíades. Não é um mar de água salgada, meu irmão, é um lago. É um grande lago, aproximadamente 20 metros de comprimento por 13 metros de largura. É muita coisa para um lago, não é verdade? Você pegar 20
20 quilômetros, me perdoa, 20 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Se você pegar 20 quilômetros, eu acho que dá daqui mais ou menos na rodoviária, não é isso? O pessoal que observa aí, não é mais ou menos isso? Dá uns 20 quilômetros? É muito lago, não é verdade? Muito lago. Então Jesus se coloca ali. Aquele lago ali, ele tinha uma representação muito grande para a vida daquelas pessoas que viviam ali. O lago falava de uma tradição de família. O lago falava do contexto da nossa vida. O lago da Galileia, ele era conhecido com algumas características. Ele era um lago que, num momento, ele te trazia uma abundância muito grande. Numa outra, havia uma escassez tremenda. Num momento, ele era calmo, que parecia um espelho. E logo em seguida, vinha uma tempestade ao ponto de quase o barco ir a pique. Esse era o lago da Galileia. O lago da Galileia representa para as nossas vidas a vida natural que todos nós temos, mas não devemos nos posicionar nessa posição de naturalidade. Jesus se manifesta no lago da Galileia para dizer o seguinte: você está nesse lago, você está nesse mundo, você está nesse contexto, mas você não vai viver mais de forma natural. Você não vai viver mais tão simplesmente dependendo de circunstâncias que venham acontecer sobre a sua vida. Você vai estar no lago da Galileia, você vai estar no mundo, mas vai viver de forma profética, segundo a direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Estamos nesse lago, estamos na vida, mas existe um Deus soberano, que diz, basta, e tudo se acalma. E nós dependemos desse Deus. Ele observou aquela multidão que o apertava, que o oprimia, e ele olhou ali no cais, ali na praia, e viu muitos barcos. Mas havia 2 barcos ali que já havia um propósito dele. Era o barco de Pedro, era o barco de André, era o barco de João e o barco de Tiago. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus teve um propósito. É porque Deus te chamou, porque Deus te trouxe. Muitos outros poderiam estar conosco. Muitos outros barcos estavam ali, mas Jesus olhou para aqueles 2 barcos e falou: vem aqui. E Jesus, sentindo que a multidão o apertava, ele olhou os pescadores, versículo 2, que estavam ali, e diz o texto, irmãos, que eles lavavam as redes. E não é muito bom, não é todo o contexto que lavar rede é prazeroso. Todas as pescarias dos discípulos, sendo pescarias grandes ou não pescando nada, tinha que se lavar as redes, fazer os remendos. E naquela manhã, devido ao caos que foi aquela noite, porque diz o texto que eles passaram a madrugada pescando. Madrugada para o judeu tinha uma divisão de 3 horas, de 4 horas de 3 ou 3 de 4. Então, eu não sei qual vigília eles começaram. A noite para o judeu começa de 6 da tarde e vai até 6 do dia seguinte. Eu não sei qual o período das vigílias, se foi a primeira de 3, a segunda 6, a terceira 9 ou a última 12 horas. Mas eu sei que aqueles homens que tinham a maior experiência, 4 pescadores, e eles pescavam, irmãos, de uma forma que era muito eficiente, era chamado de arrasto. Cada um com seu barco, era uma empresa que eles tinham, se estendia uma rede do barco ao outro e vinha arrastando tudo que encontrava. Mas naquela noite nada apanharam, nada aconteceu. Eu acredito que talvez naquela saída daqueles empresários, daqueles pescadores, houve uma expectativa muito grande. Mas no dia seguinte voltaram sem pegar nada, meu irmão, nada. Nem piaba pegaram naquela madrugada. E por quê? Porque Deus tinha um propósito. Falou, pastor, mas que coisa, Deus tinha um propósito, tinha. Existem aparentes passos de derrota, querido, que para Deus são grandes passos de uma grande vitória, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que eu esteja vivendo um sentimento de abandono, que parece que ninguém me vê, ninguém me ouve, há uma mão soberana de Deus que orquestra todas as coisas, inclusive o mar da Galileia, que representa o mundo.
onde vivemos, o nosso contexto, que naquela noite eles não pescaram nada. Eu imagino aqueles homens voltando, pensando na conta da farmácia, pensando nas escolas dos meninos, pensando na alimentação. E era muito difícil você lavar a rede nesse contexto. É verdade. Você ali tira a rede do barco e começa a cuidar dela. Só que enquanto você vai cuidando, você vai lembrando, meu Deus, o que aconteceu? Na época dos meus pais era tão mais fácil. Era tradição, o judeu sempre passava essa tradição. Era uma questão até mesmo de casta, não é verdade? Até na vida religiosa. O apóstolo Paulo foi fariseu porque o seu pai, o seu avô também era fariseu. Jesus, ele tinha também uma profissão, que era marceneiro. E todo judeu, independente da ascensão intelectual, ele tinha que ter uma profissão. Eu imagino aqueles homens ali cuidando e pensando na vida e lembrando que aquela noite não foi como eles queriam, mas eles estavam lavando a rede, queridos. Ou seja, essa noite não foi tão boa, mas quem sabe Deus vai abençoar essa próxima madrugada. Lavar a rede é reconhecer, sim, não temos alcançado o êxito que queríamos, mas eu creio que pode ser melhor amanhã. Eu creio que Deus pode responder. Eu acredito que tem muitos ali que não estaria lavando aquela rede, não. Ele estaria vendendo aquela rede no dia seguinte. Sabia? Você passa a madrugada pescando, não apanhou nada. A família em casa na expectativa do que vai chegar. Peixe para eles não era só peixe, era trigo, era dinheiro para pagar as contas. E estão ali lavando aquelas redes. E Jesus, que é soberano, pregando aquelas multidões, olhou o barquinho ali dos discípulos e olhou de Pedro. Opa, Pedro, vamos terminar aquela conversa que nós tivemos. E ele pediu no versículo 3, diz que ele pudesse ir para o barco de Pedro e afastar um pouco da praia. Estratégia de evangelismo, uma visão maior do povo e o povo em relação a ele. A obra de Deus é feita com estratégias espirituais, segundo a palavra de Deus. E, na verdade, Jesus, ele fez daquele barco um púlpito para se ganhar almas. Nós aprendemos também aqui, queridos, não existe vida secular. Amém? Não existe. Você é crente aqui e você também é um empresário crente. Você é crente aqui, lá no seu serviço, seja particular, privado ou público, você é um servidor crente, cristão. Então, tudo que temos e que somos não é secular. Está a serviço do Rei que faz segundo a sua santa vontade. Ele teve uma conversa antes com Pedro, irmãos. Olha só. Lá em João capítulo 1, versículo 42, Jesus teve o primeiro contato com Pedro. Esse aqui já é a segunda vez que Jesus encontra Pedro. André ficou sabendo de Jesus, levou Jesus a Pedro, e Jesus, chegando a Pedro, ele disse: olha, Simão, filho de João, não vai ser mais chamado de Simão, não, você vai ser chamado de Cefas, que significa Pedro. Olha que interessante. Jesus chega para ele do nada e muda o seu nome. Você sabe o que significa Simão? E aqui ele usa Simão, mas lá na frente ele vai usar Pedro. Simão significa ouvinte. Simão significa ouvinte. Aí Jesus fala para ele: olha, você é Simão, que significa ouvinte, mas agora você vai ser chamado de Cefas, que significa Pedro. Você sabe o que significa Pedro, do grego? Significa pedra, rocha, rochedo. Olha que interessante. Jesus chega para ele e diz assim: ó, você é ouvinte e agora você vai ser Pedro, que significa pedra. Você fala: pastor, não entendi, foi nada. De ouvinte para pedra, não entendi nada. Mas havia um propósito. Me diga, quem é a pedra angular? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra que os construtores rejeitaram? Hein? Jesus. Ele está dizendo o seguinte: ela é a pedra principal e ela ficava no ângulo. São duas paredes, vinha e ia. Por que Jesus é essa pedra que fica no ângulo, de esquina principal?
Porque ele apresenta o reino à terra. Jesus apresenta o reino para a terra. E ele diz para Pedro: você não vai ser tão simplesmente, Pedro, mais Simão, ouvinte, mas você agora vai ser pedra. Você vai ser um pedaço do reino nessa terra. Você vai ser em mim uma parte, a igreja. Então você vai ser Pedro. Ou seja, não é mais ser ouvinte, é ser praticante. Amém? Jesus chamou Pedro disso, de pedra, aquele que pratica. Ao ponto de Pedro entender essa mensagem, que na sua epístola de Pedro ele diz o seguinte: vós sois pedras vivas. Opa! Ou seja, eu continuo representando os céus. Jesus começou com o reino, eis que chega ao reino dos céus, arrependei-vos, e ele prossegue com esse reino agora com nós, que somos pedra, que é a igreja. E essa pedra são aqueles que são alicerçados nele. E estando alicerçado nele, Jesus está dizendo para mim e para você: eu é que cuido da sua vida, eu que cuido do seu sustento, eu é que cuido da sua provisão. Ainda que você esteja no mar de naturalidade, de um contexto de mundo natural, eu ajo no sobrenatural sobre a sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrou no barco de Pedro, pregou, e Pedro foi recebendo aquela mensagem que falava dos céus, que falava do reino, que falava do novo nascimento, que falava da dependência de Deus. E Pedro não pediu nada para Jesus. Mas Jesus sabe, meus amados, qual é a sua necessidade nessa noite. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece os seus problemas. Pedro não fez tão simplesmente uma campanha. É muito bom fazer campanha. Pedro não chegou ali determinando nada para Jesus. Jesus pregou a mensagem, olhou para Pedro, sabia da necessidade de Pedro e falou: agora você vai viver a minha palavra. Você ouviu, você aprendeu, você foi tocado, você está sendo restaurado. A grande questão é que queremos logo que nós venhamos a resolver a nossa vida. E Deus muitas vezes diz para mim e para você: ó, acalma-te, espera, eu vou fazer a obra. Muitas vezes estamos, sabe como? Como Marta. Jesus estava na sua casa, Marta estava aflita, Marta estava agitada, querendo agradar Jesus, não tinha tempo para ouvir a Jesus, ao ponto de se desentender com Maria, sua irmã, as duas irmãs de Lázaro. Jesus, não te incomodas de que Maria não me ajude? Aí Jesus falou assim para ela: ô minha filha, por que você se preocupa? Maria escolheu a parte que está aos meus pés. Porque quer viver o milagre? Não é você que faz o milagre, é eu que faço. É me ouvir e entender e receber o milagre. Não é verdade? Receber esse milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele nos coloca na posição de sermos ministrados pela sua palavra. Quando somos ministrados pela sua palavra, nós entendemos: opa, não é tão simplesmente mais a minha vontade, é a vontade dele. Opa, eu tenho que pedir segundo o coração dele. É por isso que ele diz: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Ou seja, existe um princípio, que não é tão simplesmente um momento de campanha para buscar algo de Deus, mas é o momento de se sentar à mesa e ouvir o que Deus quer falar para nós, e nos colocarmos em total dependência, porque temos uma necessidade. Havia um paralítico em Cafarnaum, que tinha uma necessidade muito grande, ao ponto dele ser levado pelos seus 4 amigos, e que amigos maravilhosos, para a igreja, que era um culto doméstico. Chegando ali na porta da igreja, os seus amigos viram naquela residência que não tinha como entrar, tiveram uma ideia brilhante: vamos entrar pelo telhado. Meu Deus, que fé! Abriram o telhado aonde Jesus estava. Amém? Abriram o telhado aonde Jesus está. Palavra, não tem outro telhado para ser aberto, é a palavra que vai ser onde Jesus está, né? Poderiam ter aberto
a parte das religiões, poderia ter aberto outros lugares, mas abriram em cima, porque desejavam ouvir a Jesus e receber a cura. Quando aquele homem começou a ser descido ali com aquelas cordas, Jesus olhou para aquele homem. Qual que era a necessidade do homem, querido? Cura. Diga comigo, cura. Mas Jesus chega para ele e fala: opa, perdoados estão os teus pecados. Aí ninguém entendeu nada, os religiosos. Quem é esse que até pode perdoar pecados? Jesus falou: para que saibais que o Filho do homem, Filho de Deus, que é Deus, tem poder para perdoar pecados. Eu digo ao paralítico: levanta e anda. E o homem assim fez, se levantou, pegou o seu leito e foi embora para a sua casa. Então existem necessidades nossas, que nós queremos e que nós precisamos, mas existem necessidades muito maiores nas nossas vidas que Deus sabe. E muitas vezes perguntamos: Senhor, quando será? Quando vai acontecer? Quando vai se realizar? Mas Deus está fazendo uma grande obra na sua igreja. Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, mesmo que a nossa vontade não esteja sendo feita ainda. E Deus vai realizar se estiver segundo a palavra dEle. Amém? Mas existe algo que é prioridade para Deus. É o sentar-se com Ele à mesa e ouvi-lo. E quando ouço a Deus, eu conheço a Deus. Quando eu ouço o Senhor, eu vou adquirindo fé. Eu vou adquirindo estratégias. Eu vou sendo curado. E Deus cura. Cura do medo, cura dos traumas, cura de sentimentos, de inferioridade, de nos sentirmos incapazes, indignos. É por isso que você é príncipe e princesa do Senhor Jesus. No reino dos céus, você é príncipe e princesa. Amém? E Ele te coloca aqui nessa noite para ouvir, porque Ele quer te direcionar, porque Ele quer te abençoar. Acabando de ministrar a palavra, Jesus chega para Pedro e diz: olha, Pedro, chegou a tua hora. Vai, pega o seu barco e lança-te lá ao largo à direita, que significa a parte mais profunda, diz algumas versões. E Pedro, diante daquela palavra, falou: Senhor, nós pescamos a noite toda, eu estou cansado. E eu usei todas as estratégias que o Senhor imaginar. Pesquei no raso, pesquei no fundo. E nada apanhamos, Jesus. E a minha vida é fazer isso. Mas eu sei separar o Jesus carpinteiro e o Jesus filho de Deus. E eu recebo a tua palavra, ó Jesus. E eu vou lançar essa rede. E Pedro foi sem hesitar, meu irmão. Aquela postura dele não foi falta de fé, não. Foi reafirmando a sua fé. Eu vou embora, Jesus. E Jesus o leva para aquele mesmo lugar que não tinha sido muito bom. Que não tinha tido êxito. Depois ele não vai mais ficar ali. Ele vai pescar almas. Mas naquele momento ele levou naquele lugar. E você já percebeu que existem algumas áreas das nossas vidas, como Paulo fala lá em João fala lá em Apocalipse, dos irmãos de Efésios: arrependa-te, lembra-te de onde você caiu, onde foi a sua derrota, onde deu tudo errado, onde foi infrutífero. Então existe momento nas nossas vidas que nós temos que lembrar e que nós temos que evitar os mesmos erros, irmãos. Talvez naquele dia Pedro fosse tão confiante: eu sei, eu entendo, eu posso, eu sou capaz. Mas ele não tinha uma palavra. Apesar de toda a capacidade que possamos ter, apesar de toda a eloquência, apesar de todo o preparo, se não tivermos uma palavra rema de Deus, não vai acontecer. Mas como aquele centurião, que sabia o que era exercer autoridade, ao ponto de falar para Jesus: olha, Senhor, eu sei o que é exercer autoridade. Eu digo, faça e se faz. E eu creio que tu és uma autoridade. Basta uma palavra, Jesus. Eu preciso de uma palavra do Senhor e o meu rapaz será curado. Quantos precisam de uma palavra de Deus nessa noite? Eu preciso de uma palavra do Senhor.
Precisa de uma palavra. Não simplesmente de uma pessoa entendida que venha me falar de economia e dizer, não, sua vida é assim, sua empresa é assim, vai melhorar, vai acontecer. Não, eu preciso de uma palavra de Deus. Porque os prognósticos de Deus não são como os dos homens. Dos homens são falíveis. O de Deus é exato, porque ele não depende de circunstância. Ele não depende de situação. Deus falou, vá, e a coisa já está feita. E Jesus liberou Pedro com uma palavra, Pedro, vá, e Pedro foi embora pescar. E a rede? A rede já estava no ponto, querido, para pescar. Aí Deus pergunta para mim, para você nessa noite, e a rede das nossas emoções? E a rede dos nossos sonhos? E a rede das nossas expectativas? E a rede da nossa confiança em Jesus? Como é que está? Eu não sei nem se eu vou pescar mais, não sei se vai dar, vamos jogar a rede aí. Rede jogada apodrece. Guarde o coração, dizia Salomão. Sobre tudo o que deve guardar, guardai o coração, porque dele procede as fontes da vida. Como é que está as suas emoções, os seus sonhos, os seus ideais, as suas expectativas? O que Deus falou para você no seu coração. Porque Deus vai te mandar. E você vai ter que voltar. E você tem que já estar preparado. Como é que está o seu coração? Eu creio que Deus está aqui nos falando, está nos restaurando, amém? Porque da mesma forma que Pedro estava ali, consertando aquela rede, com a voz e a mensagem de Jesus, eu acredito que áreas nas emoções, nos sentimentos, na vida espiritual, de Pedro estava sendo restaurado para aquele momento, querido. Eu acredito nisso, porque a palavra do Senhor, ela é semeada, e ela não volta para ele vazia. Chegou a hora, Pedro, vai lá. Vou sobre a tua palavra, Jesus, vamos embora. Pescando, já estava dando quase meio-dia. Chegou de manhãzinha cedo, 6, 7 horas, Jesus pregou. Eu nunca vi pescar esse horário, você já viu? Nunca vi. Não, mas lá no córrego, pastor. No córrego a gente pescava, mas não uma piabinha, estou falando de uma grande pesca. Esse horário, né? O que nós aprendemos? Aprendemos que Deus não depende desses logismos humanos nossos. Se Deus falou, vai, nós vamos. Pedro vai sozinho, Jesus mandou, lançou a rede enorme. Aquele que falou lá no Egito, mandou rãs, mandou pragas, é o mesmo que disse para aqueles peixes todinhos ali, falou, vai lá que eu já... Aí os peixinhos já estavam esperando Pedro chegar. Falou, opa! O irmão Pedro chegou, vamos lá que Jesus falou, né? Manda quem pode, obedece quem tem o Espírito, amém? Manda quem pode, obedece quem tem o Espírito. Chegou a rede de Pedro lá, os peixinhos já estavam esperando. Na hora que caiu, pularam para dentro. Pedro falou, meu Deus do céu, que maravilha, vamos puxar. Foram puxar, falou, não tem como, o barco vai afundar. É maior do que o peso do barco, não tem condições não. Não tem como. Lembraram dos outros. Opa! Então eu não faço a obra sozinho, eu faço em conjunto, amém? Cadê os outros para fazer a obra? Chamou João, chamou Tiago, vamos embora. Pegou os 2 barcos, cada um de um lado, quase afundando, chegou na praia, mas lá mesmo, quando começou a acontecer os milagres, diz que Pedro prostrou-se e reconheceu. Eu nunca vi algo tão maravilhoso assim. Meu querido, isto daqui sim é que é teologia da prosperidade. Eu fui abençoado. Deus respondeu às minhas orações. O que Pedro fez? Olha aqui o versículo 8. Ele voltou para Jesus, mais crente do que ele saiu. Prostrou-se e disse ao Senhor, Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não posso. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retire-te de mim, porque sou homem pecador. Eu reconheço a condição do homem que sou.
sou pecador, sou falho, sou imperfeito, mas a tua graça entrou no meu coração, porque não é tão simplesmente uma pesca, não é tão simplesmente, Senhor, uma resposta material que eu necessitava, é a paz que o teu evangelho está me proporcionando, é a restauração nos meus sonhos, é a alegria de espírito, que nada nesse mundo poderá me proporcionar, Jesus. Meu querido, isso sim que é teologia da prosperidade. É Deus entregar e o homem ficar mais crente ainda, ficar mais humilde ainda, ficar mais dependente ainda e se prostrar por completo na presença de Deus e reconhecer quem é Ele. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno e a sua palavra não pode voltar vazia para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus tem nos entregue uma palavra. Deus tem nos dado uma palavra. Deus tem nos dado uma direção segundo a sua palavra. E é muito bom estar na presença de Deus. Você sabe o que Pedro reconheceu? Pedro reconheceu que aqueles momentos que ele ficou na presença de Jesus, enquanto Jesus falava, não tiveram preço. Foram muito preciosos. Foram valiosos, ao ponto da bênção ser bem menor do que o dono da bênção para a vida dele. A bênção é muito boa, é muito maravilhoso. Nós vamos clamar aí 6 dias, Deus vai fazer obra maravilhosa nas nossas vidas, mas existe um Deus que reina, que é o dono da bênção, que é imensurável, que é maravilhoso, que Ele aparece quando todo mundo some, querido, quando todos os diagnósticos estão aí contrários, Ele se manifesta. Ele é aquele que quebra toda sentença, tudo aquilo que vem nos prejudicar. Quando todos não conseguem mais, Ele entra e Ele diz: não temas, não temas. Quando todos estão acusando, ao ponto de tentarem matar, como aquela mulher prostituta que foi pega em flagrante delito. Todos queriam jogar pedra. Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e todos saíram. E no final Jesus chegou, pegou-a pela mão e falou: não peques mais. Cadê os seus acusadores? Não estão mais aqui. Por quê? Porque havia uma palavra de mudança. Eu não sei qual palavra que você precisa sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei qual necessidade. Mas creia que Deus tem uma palavra para você. E a palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão, não vai voltar vazia. Deus vai trazer a existência. Mas aproveite os momentos de ouvir. Aproveite os momentos de estar com Ele à mesa, ouvindo, recebendo aquilo que Deus tem para você, porque Ele está nos restaurando. É a grande comissão. É nos restaurando para nos usar como instrumentos de restauração na vida de outras pessoas. E a pesca será maravilhosa. E nós vamos compartilhar com todos os nossos. O milagre é para ser compartilhado. A bênção é para sermos nas mãos dele uma bênção. Sermos nas mãos dele uma bênção. Como Pedro foi, como os outros apóstolos foram. Como todos aqueles que se voltaram ao Senhor têm sido, como a igreja é. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas Ele te chama. Te chama para uma experiência de salvação. Te chama para uma experiência de restauração. Te chama para prosseguir. Talvez você tenha andado já tão bem com Jesus, mas não está mais andando como deveria. Não está com a mesma alegria. Os brilhos nos olhos estão se acabando. Nós somos a noiva do Cordeiro, na verdade, a igreja. E uma característica... Você sabe o que eu mais gosto no casamento, queridos? Não é da recepção, eu acho muito mutuado. Tem dia que eu falo para o André: vamos fazer um lanche para ir, porque chega na hora, é um tumulto. O que eu gosto no casamento é de ver a noiva entrando, com aquele brilho nos olhos, e a cara de bobo do noivo. Com ela entrando, é lindo demais. E ele olha assim e fala: meu Deus do céu, Deus é bom demais.
Aí ela vem com aquele brilho, isso é lindo. Aí Deus pergunta para mim e para você, e o brilho nos seus olhos? Como é que está? Será que o contexto humano do Mar da Galileia, que representa o mundo, que representa as falhas, que representa quando as coisas não vão bem como queríamos, tem nos ofuscado, ao ponto de estarmos na praia ali, pensando em jogar aquela rede longe? Como é que está o seu coração para com Deus e as expectativas em Deus? Não podemos colocar, irmãos, o homem no mesmo nível de Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus não falha, Deus não mente, sua palavra não volta para Ele vazia. Temos que colocar a Deus acima de todas as coisas. Você sabe que Pedro estava vivendo um grande milagre ali naquele mar. Aquele mar foi momentos de grandes milagres. E Deus quer fazer milagres nesse mar, que representa também as nossas famílias, as nossas vidas. Deus quer fazer milagres na sua casa, meu querido. Não é só aqui na igreja, aqui é muito bom a comunhão dos santos, mas Deus quer que essa presença aqui esteja também na sua casa. Pedro estava vivendo um grande milagre, estava andando sobre as águas. E ele desafiou Jesus: se és tu mesmo, mandes que eu ande sobre as águas. Jesus falou: venha. Estando ali, ele olhou para as circunstâncias. Enquanto ele olhava para Cristo, estava cheio de fé, cheio de brilho, seus olhos estavam brilhando. Quando ele olhou para a circunstância, ele começou a ofuscar, perder a fé. E mesmo com Jesus à frente dele, ele começou a viver de novo o natural. Ele começou de novo a viver o natural, porque afundar-se na água, isso é natural, é a lei da gravidade, isso não tem nenhum problema. Mas Jesus deseja que vivamos o sobrenatural. Jesus está aqui conosco, mas devemos olhar para Ele. Devemos olhar para Ele. Eu não sei como você chegou, mas Jesus quer restaurar. Jesus quer trazer paz. Jesus quer te encher de fé e te mandar de novo para o mar. Dizer: agora vai ser diferente. Não te preocupe, agora eu já mandei a palavra de ordem. E vai ser realizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez muitos entraram aqui nessa noite querendo paz. Paz de espírito. Outros entraram querendo curas físicas. Outros entraram precisando de uma grande restauração nas finanças, ou mesmo na vida familiar, nos relacionamentos. E Jesus está aqui com uma palavra para toda a igreja, mas uma palavra pessoal, dizendo o que Ele vai fazer, dizendo que você está ouvindo, e chegou a sua hora de se levantar na presença de Deus e viver o milagre. Pedro poderia dizer para Jesus: Jesus, não vou, eu conheço, sei como é que é, aconteceu, não quero mais, desisto disso. Não, a palavra de Jesus na vida de Pedro o fez levantar, o curou. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Louvado seja Deus. Como é ruim não pescar nada. Como é ruim remar contra a correnteza. Eu não sei se você já teve essas experiências. Por mais que você se esforce, as coisas não mudam. Por mais que você se esforce. E Deus diz para mim e para você: descanse. Coloca o coração em mim. E esse descansar é espiritual. É o descansar da fé. A Bíblia fala que o Senhor, Ele ajuda, Ele guarda aquele que edifica. Inutilmente dormirá tarde, repousará pouco, porque o Senhor, Ele é quem guarda a casa. Ele é que guarda a sua vida. Será que você tem alguma área da sua vida que você precisa de uma resposta de Deus? Muitas vezes só você sabe,
áreas da sua vida que só você sabe com Deus, mas que você sente que não está bem, que você sente que não está vivendo a vida plena com Deus. Você que precisa de Deus, que precisa de respostas para a sua vida, e vê nesse mundo uma confusão tão grande, parece até aquele mar da Galileia revolto, mas no meio dessa confusão, Ele se levanta trazendo paz ao seu coração nessa noite, e te diga: não temas, sou eu, tem bom ânimo, você não vai morrer, você não vai ser destruído, eu vou restaurar você, eu vou restaurar os seus sonhos, eu vou me revelar ao seu coração. Eu queria saber de você, querido, você precisa de uma resposta de Deus, você precisa de um milagre, você precisa de uma direção, você precisa de viver essa multiplicação nas áreas da sua vida. Eu queria te chamar aqui à frente em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Glória a Deus. Dê um sol maior aí, querido, vai lá. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. É, Deus, é hoje, é hoje. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Então diga para Ele com fé: se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia, Jesus. O dia é hoje, Jesus. Hoje é o dia, Senhor. Uma chance igual a esta. Diga para Ele: quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Senhor, aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Jesus. Eu quero, aleluia, Jesus.
Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua